Do Castelão, a gente segue numa longa viagem até o temido Adalto, e eu trago o Arthur aqui para o debate. Funcionou o Adalto dessa vez, né, aparentemente. Porque foram pelo menos dois fatores, Arthur, para a gente debater. Tá? Pelo menos dois fatores. O Adalto e todo o seu poder, né, brincadeiras à parte, um gramado muito complicado, um gramado ruim, né, problemas estruturais no campo, um desconforto histórico que causa aos adversários. Então, o efeito Adalto funcionou, mas o Vitória também, assim como o Ceará, focando o clássico, no caso do domingo, contra o Bahia, o Vitória não utilizou sua força máxima. E esse 2-0 pesa mais. Qual dos dois pilares desse 2-0 pesa mais, ou se eles são equivalentes? Boa noite, Fred, Minhoca, Cássio. Pois é, Fred, eu diria que na partida de hoje talvez tenha pesado mais a escolha do Vitória por um time reserva. E isso vai ficar muito representado na figura de Michael Clayton, que fez uma exibição Meu muito, muito amigo. ruim. E, querendo ou não, foi ele que foi determinante para a derrota. Eu vi os melhores momentos, Arthur. Eu fui imediatamente abrir a escalação para saber quem era o cidadão, quem era aquele cidadão, porque foi muito decisivo na derrota, né? Demais, demais. Até mesmo no roteiro. Assim, começando do início da escalação do Vitória, como você falou, o Vitória ele foi para o jogo com um time basicamente reserva, uma escalação muito semelhante à do Ceará, porque o Vitória não apenas colocou o time reserva, como ele não levou os titulares nem para a viagem. Então, os únicos titulares que jogaram hoje foram Dudu, que não atuou no final de semana por causa daquela confusão no camarote do Carnaval de Salvador, e Lucas Esteves, que não é titular, mas vem jogando como titular, já que PK passa por problemas físicos e não vem atuando nas últimas partidas. Então, esses dois são os que devem jogar o clássico contra o Bahia e que entraram em campo hoje. Todos os outros titulares nem sequer viajaram, e o banco do Vitória hoje ele era formado apenas por garotos da base, que apenas um deles já tinha jogado profissionalmente. Todos os outros garotos que estavam no banco nunca tinham sequer jogado ainda como profissionais. Então, realmente foi uma equipe completamente mista que o Vitória levou para o jogo. E aí, no começo da partida, o que a gente viu foi um jogo equilibrado. Né? O Adalto, o efeito dele é muito claro desde o início. Eu até comentei no grupo do Clube 45 que é incrível como os jogadores da Juazeirense sabem jogar no Adalto. Né? Você vê que eles dão quase que nenhum passe rasteiro. Todo passe, mesmo o passe que é mais baixo, tem alguma altura ali que eles colocam na bola, que é já sabendo que se for rasteiro, a chance da bola prender, de não ir da forma que você quer, ou de pegar um morrinho artilheiro e acabar complicando ali no domínio do companheiro é grande. Mas no começo de jogo, eu acho que o jogo estava bem equilibrado. Né? O Adalto ele chegava mais ao ataque, mas era o Vitória que levava mais perigo, né? Principalmente algumas jogadas ali com o Matheus Gonçalves, ele tem uma boa finalização ali no começo para uma defesa de João Guilherme, tem um lance de bola parada também que a bola passa com perigo, o goleiro faz uma boa defesa, mas aí, mais ou menos ali por volta dos 15 minutos, é que tem o primeiro lance decisivo de Michael Clayton, que muda completamente a partida. É completamente decisivo para o roteiro do jogo. Né? Uma finalização de fora da área e Michael Clayton aceita o chute assim, a bola vai até na direção dele. Foi um lance que quando eu vi na hora até tomei um susto, assim, porque parecia um lance simples dele fazer a defesa. E aí depois você vê o replay, você faz, não, será que desviou em alguém? Aconteceu alguma coisa? Porque chama muita atenção aquela bola ter entrado. E aí depois você vê que assim, é difícil explicar o que aconteceu ali. Parece muito questão de falta de ritmo de jogo mesmo, né? Ele é um goleiro que jogou muito no Santa Cruz de 2020, e aí depois foi para o Red Bull e teve pouquíssimas oportunidades. Ano passado acho que não chegou a fazer nem três partidas no ano, então provavelmente a questão do ritmo pesa, mas também não pode servir de justificativa para a atuação que ele teve hoje. E foi muito decisivo porque aquele lance ele muda a história da partida. Dali para frente, a Juazeirense cresce no jogo,
fica colocando uma pressão muito maior em cima do Vitória, e o Vitória basicamente não faz mais nada no primeiro tempo. A Juazeirense, pouco tempo depois, tem outros lances de perigo, tem o lance do escanteio, que aí Michael Clayton mais uma vez falha, ele sai mal do gol, fica perdido, e aí 2-0 para a Juazeirense, e o Vitória perdido assim na partida. Poderia até a Juazeirense ter conseguido uma vantagem maior no primeiro tempo. O Vitória vem aparecer novamente no campo de ataque, já ali para depois dos 40 minutos, numa finalização de fora da área de Caio Vinícius, que a bola vai no travessão. Mas é a única coisa que o Vitória consegue fazer depois que ele leva os gols na fase ofensiva dentro do primeiro tempo. Então, o lance de Maicon, para além de ter dado a vantagem no placar para a Juazeirense, ele influi diretamente no roteiro do jogo. No segundo tempo, obviamente, conforme já esperado, já tendo 2-0 no placar, a Juazeirense se retrai, deixa para jogar no contra-ataque, chama o Vitória um pouco mais para o seu campo. O Vitória cria muitas chances. O Vitória tem no segundo tempo mais 2 lances que vão na trave, né, mais um com o Caio Vinícius e tem uma cabeçada com o João Vitor. Né, os 2 lances vão no travessão. Tem outras chances que o Vitória consegue criar, mas assim, também não acho que dá para a gente dizer que foi um segundo tempo que o Vitória, sabe, criou muito ou dominou muito a Juazeirense, merecia ter conseguido o empate, porque eu sempre parto do pressuposto que quando você está com uma desvantagem de 2-0, a partir daquele momento você ser a equipe que vai ter as melhores chances é natural. Ainda mais quando você está enfrentando uma equipe que tem um investimento muito menor do que o seu, uma equipe que é mais limitada que a sua. Então é natural que a Juazeirense fosse dar a bola para o Vitória. É natural que o Vitória fosse ter as melhores chances. E eu acho até que o Vitória conseguiu criar, mas não foi aquelas chances, sabe, claríssimas de gol. As chances que o Vitória chegou com mais perigo foram chuveirinhos na área, né? Tanto esses 2 lances que eu falei aqui foram bolas cruzadas na área, sobrou, Caio Vinícius fez uma finalização que foi na trave, e o lance de João Vitor foi um cruzamento que ele cabeceia, não é nem aquela cabeçada com força, é aquela cabeçada que é mais na entrada da área, mas ela vai alta e aí acaba pegando no travessão pela parte de cima ali. Então, talvez o Vitória poderia ter tido um pouco mais de sorte na partida, mas isso até corrobora ainda mais a questão de que Michael Clayton foi a figura decisiva para essa derrota de hoje. Não tem como ser diferente. A primeira partida dele no Vitória chegou com uma certa expectativa e havia até uma expectativa de que ele fosse o primeiro reserva, né? Quem seria o titular agora com a lesão de Lucas Arcanjo, mas com esse cartão de visitas fica realmente o pior possível, pô. É. Deixa eu ampliar, trazer Cássio e Minhoca para o debate, porque aqui no Vitória a gente já chega em. É que eu falei, a situação do Fortaleza para debater essa escolha dos reservas é diferente do Ceará e do Vitória. Fundamentalmente porque no grupo A existe briga até pela classificação. A briga no grupo A não é a briga por mando de campo, existe uma briga pela classificação. E o resultado foi muito ruim para o Vitória. Tá? O Vitória tem pontos perdidos contra o Altos, pontos perdidos contra o Juazeirense. Ok, 2 jogos dos piores possíveis para se enfrentar fora de casa, porque o gramado é determinante nos 2 casos, mas ainda não teve Bahia, ainda não teve Fortaleza, ainda não teve Náutico, ainda não teve os personagens principais do grupo B. Então, 4 pontos contra Juazeirense, ABC e Altos não é o melhor dos mundos para uma largada e, sobretudo, não faz muito sentido o Léo Condé, abre aspas, abrir mão de pontuação num desenho como esse, né? Cássio e Minhoca, para complementar aí a análise. Então, Fred, eu vejo que eu acho que há um espaço, sim, há uma margem. Porque no Campeonato Baiano, o Vitória já teve alguns tropeços, né? Nesse momento ele está 4º colocado. O Barcelona ganhou hoje do Itabuna. E já a gente vai falar a mesma coisa, Minhoca. Porque eu acho que talvez o receio do Vitória de não disputar de novo uma semifinal do Baiano possa ter pesado aí, sabe?
de fazer um jogo duro contra o Bahia, vai ser um jogo duro contra o Bahia, e acredito que nessa acabou sobrando para a Copa do Nordeste. Eu não sei se faz tanta diferença para enfrentar o Bahia tirar o pé na quarta-feira. O jogo é domingo lá, não é sábado, né? Eu sei, mas aí o gramado, né? Se você perde um atleta importante. O fato de você muitas vezes jogar por exemplo, se fosse o Bahia, certo? Se o Bahia tivesse um jogo no meio de semana no Piauí, o jogo contra o River, por exemplo, eu acho que o Bahia teria segurado. Muito para não perder atletas para o jogo do final de semana. Mas o jogo foi na Bahia, né? Por pior que seja o campo, foi no estado. Eu sei. Né? Não, em termos de viagem, sim, mais tranquilo. Mas é bem longe, viu? Tem que ir de ônibus, né? Tem que ir de ônibus, bem distante. Mesma coisa, mesma lógica do esporte para Aracaju, né? Para aqui e para Juazeiro do Norte, tá? Eu vejo que talvez a escolha do Vitória foi muito mais esse receio de a gente já vai ter a gente vai entrar como franco atirador no clássico do domingo. E se a gente talvez não tiver o gás necessário para enfrentar esse Bahia que joga numa rotatividade mais alta, aí isso pode pesar. Então a gente não pode perder o clássico do domingo. E aí isso possa ter pesado. Então eu acho que há uma margem para se pensar nisso. A grande questão é porque isso, queira ou não, acabou cobrando um preço na Copa do Nordeste, né? Se tivesse conseguido pelo menos um empate contra o Juazeirense, teria sido até razoável, mas sai derrotado e aí se obriga a ter que pontuar agora contra o Bahia, para também não ter feito o planejamento totalmente errado, né? Perder o jogo da Copa do Nordeste e ainda perder o clássico. Tão fácil, né? A missão do domingo. Não, mas um jogo no Barradão, né? O Vitória está 5 anos que não chega. A gente fez análise mais cedo sobre querendo compreender a escolha do Ceará. Eu falei naquele momento no pré-jogo que a gente fez, pré-jogo na primeira edição, né? Embora ter sido a primeira edição quase com cara de segunda edição. Foi transformado em pré-jogo. Em pré-jogo é o nome do programa. Sempre que tem rodada, como a gente faz uma rodada começando cedo, como na quarta, começa ali 4h30, essas rodadas 7 da noite, a gente vai esticando. Porque o programa vira um pré-jogo, acaba sendo uma piada, porque a NTV da Globo ele passa um pouco depois. O NE40 estava mais da primeira edição, estava mais perto da segunda edição da Globo do que isso. E ali a gente tentou entender o Ceará para a escolha do Ceará. Que vai falar mais sobre esse jogo do Náutico também, do Náutico e Ceará. Eu acho que no Vitória passa um pouco disso também. Do Ceará tinha o rival é pentacampeão, pode buscar um hexa que é inédito. Ou seja, cada um tem um penta, agora teria ser um ex-inédito, pode abrir 2 títulos de vantagem se o Ceará for campeão iguala. E no caso do Vitória, são 5 anos sem chegar na semifinal, mas muitas vezes porque estava colocando o time B, outras vezes porque estava em péssima fase, chegou a bater na terceira divisão. Nesse momento, com esses 2 acessos seguidos, com essa transformação moral e econômica do clube para essa temporada, é inconcebível o Vitória não ser... nem diria finalista, quanto mais semifinalista do Campeonato Baiano. E já teve alguns tropeços, assim. Hoje a situação não é tão confortável, sobretudo tendo o Bavi. O Vitória está em 4º lugar, com o Jequié também tendo a mesma campanha, só que com um saldo menor e o mesmo número de jogos. O Jequié ainda não jogou nessa rodada. Só para dizer um momento, o Bahia tem 13 pontos em 6 jogos, Barcelona tem 13 em 7, Juazeirense 11 em 6, e vem o Vitória o 4, 10 em 6, Jequié o 5, 10 em 6, e o Jacobina 8 em 6, ou seja, um concorrente também. Depois já fica um pouco mais afastado, que o Atlético de Alagoinhas, que é o 7, tem 7 pontos já em 7 jogos. O Vitória é amplo favorito ainda dessa vaga, mas considerando que a próxima rodada já é antepenúltima e é um clássico de dificuldade enorme, perder esse clássico pode colocar meio pé ali nesse fundo de novo. A situação do jogo contra a Juazeirense, a gente até fala mais, o Vitória conhece o campo, não conhece, mas assim, o clube conhece, mas esses jogadores não necessariamente conhecem. Assim, quer falar, o clube é acostumado a jogar lá assim, o clube sim, mas aquele elenco não necessariamente. Aquele elenco não necessariamente conhece o Adalto. Então, por uma questão física, ao contrário do Ceará, o Ceará, o campo dos aflitos, é um campo que você sofre menos, é um campo de qualidade boa, assim, não dá para comparar nessa situação. E a viagem é direta, tem até a viagem que o cara faz em 1 hora, o cara sai de Fortaleza, o cara pousa no Recife. Então, a logística do Ceará para jogar com o Náutico dos aflitos ela é muito mais confortável do que a do Vitória para enfrentar a Juazeirense.
seria um campo difícil da forma. A questão física pode ter pesado no Vitória, mas para a Copa do Nordeste, que deveria ser também uma prioridade do Vitória, que eu acredito que seja, mas hoje não foi, ela, dentro do grupo, inclusive é o mesmo grupo do Ceará, ou seja, o que eu falei para o Ceará vale para o Vitória também, é você, basicamente, quase abrir, no caso, o Vitória abriu, porque ele perdeu a partida. Praticamente abrir mão de um jogo, de um turno que só tem 8 rodadas, e num grupo que é equilibradíssimo. Onde o Vitória, embora seja o único de Série A, ele é justamente de Série A que não está tão distante quanto os outros dois que já estão lá há mais tempo. É o Série A que entrou agora. É o Série A que era a Série B há 3 meses e está se reformulando para virar a Série A. Então, Estou falando do elenco, naturalmente. Então, nesse caso, assim, o Vitória ele priorizou de forma muito maior até do que o Ceará, no campeonato estadual. Porque o do Ceará, a pontuação contra o Náutico não é uma pontuação tão garantida. O Adalto tem toda a questão de ser um gramado muito difícil, mas tecnicamente não um time. E o Ceará, por exemplo, com esse ponto, curiosamente atrelado à derrota do Ceará, o Ceará não saiu do G4. O Ceará permanecerá no G4 nessa rodada, justamente porque pontuou e justamente porque o Vitória perdeu. Enquanto o Vitória sai do G4, do Grupo A nesse momento, para fazer essa aposta, ele apostou isso nesse cenário para ter um time mais fortalecido contra o Bahia, que será um jogo difícil de toda forma. O que o Fred falou antes, talvez não dele, sim, mas é melhor, beleza, jogar com o Bahia com um time fortalecido, mas talvez devesse jogar esses 2 jogos. As brechas de poupar, acho que deveriam, assim, claro que tem um departamento físico, o cara vai olhar o CK, tem toda essa questão, mas na hora que tu começa a tabela, você sabe mais ou menos onde vai jogar, pode não sair que é terça-feira de 9 da noite, mas o cara sabe que vai ser terça-feira, que vai ser quarta, tipo, você sabe que vai jogar naquela semana. Você pode não saber exatamente a hora, da CBF demora, as federações demoram, mas você consegue ter uma base. E nessa base você consegue, creio, pelo menos é o que eu achava, e dizer, esse jogo aqui dá para ser alternativo, esse jogo dá para ser o principal, esse jogo dá para ser o principal, essa sequência aqui vai ter que jogar com o principal, mesmo que seja baiano e nordestão seguido, tem que jogar com o principal. E na hora dessa, quando você olha a tabela dessa forma, e como o Vitória não ganhou na estreia, tipo, o Vitória não pode jogar contra dois campos bem difíceis, é verdade. Mas jogou contra Juazeirense e Alto e somou um ponto fora de casa. Assim, para a briga que você pensa do Mano, Vitória pode se classificar, obviamente, em quarto e lá e tirar o time fora de casa. Pô, mas é muito mais difícil. Na outra vez que foi até de mata-mata, até levou uma goleada do Ceará. Então, foi goleada, não foi meu. A última vez que teve Ceará e Vitória. Geralmente é. Mas o que o Vitória passou com 7 pontos e tal. O Fortaleza goleou nas quartas, isso eu lembro. Mas então foi o Fortaleza. Não foi no Ceará, mas na minha lembrança era o Vitória perdendo no Castelão. Realmente foi o Fortaleza, então me equivoquei. Nesse momento, num grupo tão equilibrado, e o último ponto para quem falou do pré-jogo, que é só trazer para esse debate aqui, que é o seguinte: que as maiores pontuações são justamente de dois personagens que seriam, entre aspas, secundários nessa disputa. A disputa, ela larga com Ceará, Vitória e Sport. Aí, de repente, quem tem a melhor campanha com 100% são 2 times que não são nenhum desses 3. É Botafogo e CRB, que ainda vão jogar. Então, veja como pode abrir a distância para pegar o mando. Aí, de repente, você já pode ficar distante disso. E, de repente, pode ter Sport e Ceará pontuando fora de casa para no próximo jogo talvez abrir vantagem. Então, assim, a escolha do Vitória, eu não gosto nem um pouco da ideia, assim, ainda bem que estou sendo coerente, pelo menos, que aqui viu o pré-jogo. Eu não gosto nem um pouco da ideia de você pesar estadual, mesmo sendo clássico. Você pode até forçar a questão assim, mas não dá para um campeonato tão curto, tão importante quanto a Copa Nordeste, você não pode colocar alternativa. Algumas apostas você ganha, outras você perde. A maioria você perde. O Náutico ganhou uma aposta contra o Maranhão. O Náutico perdeu 3 jogadores porque colocou o time principal contra o Porto de Caruaru. Um time de 19 anos de média de idade. Não precisava daquela formação titular para jogar com o Porto. Colocou, e aí 3 jogadores ficaram com CK alto e não puderam jogar contra o Maranhão. Mas o Náutico foi lá e ganhou o jogo, fez uma ótima partida. Aí Mancini fez essa aposta hoje. Mancini ganhou a aposta? Ganhou. Na conta de Richard. Nas 2 bolas no travessão. Richard, até brinquei, como espinafre quando veio para o Recife, assim. Parou o Sport ano passado, parou o Náutico hoje. Isso não é comparado, é só dizer assim. Barroca
O Ceará foi, eu disse algumas vezes já do ano para cá, o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, apesar de Barroca. Se o Ceará tivesse jogado aquela final e não existisse aquele ser humano na área técnica, o Ceará teria sido campeão da mesma forma. Ou talvez tivesse sido mais fácil. Se o Ceará tivesse jogado sem treinador. Porque ele tinha uma figura ali que simplesmente botou um esquema tático absurdo naquela final contra o Ceará foi amassado. Assim como o Bahia amassou o Sport, mas só ganhou um gol de diferença, o Sport amassou o Ceará, mas só ganhou por um gol de diferença também. Mas amassou durante o jogo. E hoje, a estratégia ela era tão pelo empate que o minuto final de Ceará e Náutico é o Ceará trocando passe no campo defensivo. Então, a aposta que o Mancini fez ganhou a partir de uma atuação excepcional do goleiro. Isso é muito perigoso, pô. Aí vai o Vitória, leva... Aí, por exemplo, faltou o goleiro pro Vitória. Como Arthur fala aqui, enquanto o Richard tem uma atuação excepcional, aí lá no Vitória troca de goleiro, o goleiro faz o contrário, o goleiro é eleito pior em campo. Aí você ficou dependendo disso, ou seja, por isso, por um detalhe, que é importante, naturalmente será pago o salário de Richard, ele paga para ter um goleiro reserva da qualidade de Richard, comprou Richard R$1,5 milhão, se não me engano. Então o Ceará tem seus méritos de ter um goleiro qualificado dessa forma, mas é um risco muito grande que o Ceará passou no aperto e o Vitória pagou um preço muito alto mesmo, que já são 3 rodadas e está fora do G4, um grupo que se sabia, desde que saiu o sorteio, de que seria equilibrado, e que nesse momento até mais, porque como está com o Botafogo envolvido, está até mais equilibrado do que se imaginava. Perfeito, Cássio. Arthur, e aí, Fred, eu vou dar mais um comentário para você ler, para você incorporar na sua análise, tá? Como você viu o jogo com mais atenção, Diego Rabelo comenta o seguinte: o problema não foi colocar os reservas contra o Juazeiro. O problema é que essas contratações do Vitória para complementar o plantel não foram boas. Tá? Castilho e Esteves não tem condição de jogar no Vitória. Então eu trago esse comentário, tá? Para tomar aí a sua opinião nesse sentido dessas escolhas de Léo Condé. Perfeito, é bom que vai ser um gancho interessante para o segundo ponto que eu vou trazer. Eu ia só complementar que, assim, um ponto que o Vitória, Léo Condé, reclama muito, né, e é uma justificativa para essa rodagem que ele vem fazendo no elenco, porque não é a primeira vez que o Vitória coloca uma equipe completamente reserva, né, para jogar. No Baiano, a segunda derrota, na verdade, que o Vitória teve, eu acho que foi contra o Jacobina. O Vitória também jogou com uma equipe bem modificada. Eu acho que tinha ainda uns 3 titulares, mas uma equipe bastante modificada naquela partida. E é a questão das viagens. O Vitória ele já fez na temporada até o momento 9 partidas, mas só 3 delas em casa. Então 6 partidas o Vitória fez fora de casa, e isso acaba desgastando muito o elenco, a gente sabe, questão de viagens e tudo mais. Então esse é um ponto predominante ali que vem sendo utilizado como motivo para essa maior rodagem no elenco. O que eu acho, e eu concordo muito com o Cássio, é que assim, é uma aposta muito alta, é um risco muito grande que o Vitória está passando, né? E eu acho que o Vitória poderia até ter poupado parte do elenco, mas o Vitória poderia ter pelo menos levado alguns jogadores para o banco de reservas. O Vitória hoje, por exemplo, ele fez a primeira modificação na equipe com 33 minutos do segundo tempo. Por que isso aconteceu? Não foi porque a equipe não estava dando sinais dentro de campo que precisava de mudanças. É porque no banco, como eu já falei no comentário anterior, eram apenas jogadores da base, com um deles apenas tendo feito uma partida como profissional. O restante nunca tinha sequer sido utilizado ainda na equipe profissional do Vitória. Então, Léo Condé olhava para o banco e não via alternativas para mudar o jogo. E eu acho que cabia ter levado alguns jogadores para pelo menos dar essa opção. Como o comentário que Fred leu, Eric Castilho fez uma partida horrível. Não criou basicamente nada no ataque. E o Vitória segurou ele dentro de campo até perto do final do jogo, né? Zé Hugo também, outro do ataque, jogou muito mal. Caio Dantas também muito mal. Então, da parte ofensiva do Vitória, o trio de ataque ali foi muito mal, não conseguiu desempenhar tão bem, e a equipe se viu presa a ficar com jogadores porque só tinham garotos, né, no banco de reservas. Então, eu acho que mesmo que se quisesse poupar alguns jogadores, dava para ter dado uma mesclada e dava para você ter levado algumas opções para o banco, até para situações de partida. O Fred já bem falou aqui, e a gente vem falando em vários programas, né? Às vezes o jogo sai do roteiro. Maicon ter falhado como foi hoje não era algo esperado, né? Maicon não é um goleiro desse nível. Eu falo como torcedor do Santa Cruz, que acompanhei ele surgindo aqui no Santa Cruz, ele não é um goleiro para fazer o nível de atuação que ele fez hoje. Aí é realmente um acidente, algo que acontece, foi uma jornada horrível dele hoje. Mas mesmo que ele tivesse tido essa jornada ruim,
Se o Vitória tem melhores opções ofensivas, ele poderia ter conseguido reagir no jogo. Mesmo com toda essa limitação, o Vitória colocou 3 bolas na trave e criou oportunidades no segundo tempo. Faltou o detalhe. Faltou muitas vezes ter uma melhor capacidade ali de definição, faltou ter um jogador para ter um pouco mais de calma na hora do último terço, por exemplo. Enfim, faltou ter alguém mais inspirado que poderia ter ajudado para a equipe conseguir reagir na partida. E aí, falando de classificação, eu sei que o programa amanhã aqui vai entrar um pouco mais nisso, mas o Vitória tem que se atentar porque no Campeonato Baiano ele está sob risco, como Minhoca e Cássio já bem falaram, e aí a gente tem aquela questão de que derrota que acaba chamando derrota, então imagina que o Vitória acabe perdendo para o Bahia no final de semana. É um clássico, tudo pode acontecer, não seria um resultado de outro mundo. Ele acabar perdendo o clássico. O Vitória vai ter depois 2 jogos acessíveis no Campeonato Baiano, mas já chegaria numa pressão enorme, provavelmente fora do G4, e naquela situação de que ele não pode vacilar. Uma coisa é você ganhar uma partida contra um adversário inferior quando você não está nessa pressão inteira. Outra é você ir para um jogo que, assim, se não vencer, eu estou mais uma vez eliminado no Baiano, que já faz 5 anos que eu não chego na semifinal. É uma pressão muito maior que acaba complicando um jogo que poderia ser bem mais acessível. E falando da Copa do Nordeste, é sempre bom lembrar que esse regulamento faz com que não tenha confronto direto. Então, por exemplo, a gente pode ter um CRB e um Botafogo, se vencerem amanhã, abrindo 5 pontos de vantagem para o Vitória, faltando 5 rodadas. E não existe o confronto Vitória-CRB, Vitória e Botafogo. Para você dizer assim, não, vamos tirar 3 pontos nesse confronto contra o CRB no Barradão, vai ficar só 2 pontos e a gente tira. Não tem isso. Então, poderia acontecer, por exemplo, do Vitória vencer as próximas 5 partidas, mas o ritmo de pontuação ser muito alto dessas equipes, e mesmo assim não ser suficiente. Porque tá todo mundo jogando em paralelo, né? Nenhum se enfrenta. Então você pode ter um grupo com uma pontuação altíssima, o que o grupo A até dá indícios de que vai ter uma pontuação alta, não altíssima, mas uma pontuação alta. Então, por isso que o Vitória ele tem que tomar cuidado aí com essas decisões que vêm sendo tomadas. Mas enfim, a decisão foi tomada e agora eu acho que cabe ao Vitória fazer um bom clássico, né, para que essa pressão. Eu acho que assim, a atuação de hoje ela não deve gerar uma pressão grande para o final de semana, porque é uma equipe completamente diferente. Não, a pressão não vai, não. Isso é claro. Só que maior do que já seria, não. Exato. Só que é aquela história. Se você perde, é difícil depois que você engata uma sequência de resultados negativos, você parar e analisar de que, não, mas o jogo contra a Juazeirense foi equipe reserva. Querendo ou não, a situação vai ficar complicada em 2 competições e isso vai se somar numa situação para o futuro, né? Então, por mais que a análise técnica fria para o jogo do final de semana ela não deve impactar, porque é uma equipe completamente diferente, mas a gente sabe que no final do dia, caso aconteça um revés, é muito difícil que quando o Vitória voltar a campo, não se tenha aquela situação de que precisa reverter porque já faz um tempo ali que está devendo, mesmo que tenha jogado com a equipe reserva, né? Não tem como separar muitas coisas, é difícil. Arthur, alguém se salva desse balaio aí de hoje? Eu gostei, Fred, da atuação de Caio Vinícius, volante. Ele colocou 2 bolas na trave, duas bolas na trave que o Vitória teve na partida hoje foram com ele, mas não só por isso, tá? Participou bem da partida, tanto defensivamente quanto ofensivamente. As jogadas do Vitória começavam por ele. Teve até um lance de gol que ele marcou, mas foi invalidado, realmente parecia estar impedido no lance. Mas eu acho que ele foi bem no jogo. Dudu, por exemplo, que é o principal volante do Vitória, não fez uma boa partida hoje. Eu acho que Caio Vinícius teve até que se desdobrar para até em alguns momentos superar essa atuação abaixo de Dudu. E eu acho que ele fez uma boa partida. A dupla de zaga do Vitória também. Por mais que o Vitória tenha perdido por 2-0, é estranho, né? Você dizer que a dupla de zaga fez uma boa partida. Mas como eu falei, foram lances de gol ali meio que acidente, né? Muito na conta do goleiro. Então, tanto o João Vitor como o Zapata, eu acho que fizeram uma boa partida, principalmente o João Vitor, mas o que eu mais destacaria seria Caio Vinícius. Não acho que é uma atuação para vai ser titular, sabe? Mas é um jogador que, nessas oportunidades em que a equipe tem entrado com o time B, eu tenho gostado do futebol dele. Tenho achado que é um cara que tem cavado seu lugar ali para ser um jogador útil para a temporada do Vitória. Então, eu colocaria Caio Vinícius aí como principal destaque positivo. Eu vi você no Clube 45, né, comentando durante o jogo de um atleta da Juazeirense, né, que chamou sua atenção
Foi. Compartilha aqui essa sua análise. Bruno, deixa eu ver se eu lembro. Bruno Matos. Bruno Matos. Gostei dele, viu? Tava até dando uma pesquisada, é um cara mais experiente. Tava um tempo fora do Brasil, assim. Eu achei que ele jogou muito bem, participando muito ali do jogo da Juazeirense, sabendo prender a bola no ataque, sabe? Principalmente ali no segundo tempo, que a Juazeirense estava mais retraída. Ele conseguia levar, segurava um pouco mais a bola, girava. Então, foi o jogador que mais me chamou a atenção no time da Juazeirense, que eu achei um time bem limitado, tá? O time da Juazeirense. É um time bem limitado, mas que conhece muito bem o campo e que conhece muito bem suas limitações, então sabe jogar a partida que tem que jogar. Mas eu acho que a gente já viu equipes da Juazeirense até melhores do que essa que a gente está vendo esse ano. Assim, eu achei uma equipe limitada. O Vitória, mesmo com o time reserva, foi melhor. Mas o Bruno Matos foi quem mais chamou a atenção, realmente. O goleiro também da Juazeirense fez uma partida muito boa, tá? O João Guilherme. E ele vem sendo um destaque da Juazeirense desde a pré-Copa do Nordeste, né? Desde a disputa de pênaltis que a Juazeirense teve ali no primeiro mata-mata, né, para passar, depois enfrentando o Retrô. Ele também fez boas defesas hoje, muito boas defesas. Então, eu acho que esses dois foram os pilares aí da Juazeirense na partida de hoje, nessa vitória. É isso, tá?